Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. A obra de hoje, em Immanuel Kant, é A Crítica da Razão Prática. Vou utilizar um pequeno roteiro para falar do assunto. Antes de adentrar aqui propriamente, eu peço a gentileza de compartilhar, se inscrever no canal, ajuda o projeto. Eu ainda registro o agradecimento a um colega que também é professor, já mais sênior, e que nos conhecemos há longa data, pelo retorno que ele me deu do filme, da aula passada, não propriamente o filme, sobre a crítica da razão pura. O professor Estevão Jaulente e seu trabalho em torno da filosofia, já há mais de 20 e poucos anos, dedicado a estudar um autor, que é Ramon Llull, um catalão, e agradeço muito a paciência que ele teve de ver a aula passada, estabelecer um comentário, um diálogo, enriquece muito o nosso trabalho, estimula bastante continuarmos. Para essa ideia de hoje, a questão fundamental é exatamente a crítica da razão prática em Kant. Eu falei da crítica da razão pura na aula passada, e nesta aqui eu vou ler que o objetivo principal desta disciplina, desse livro, e aí eu vou ler aqui, é mostrar que e como a razão pura está em grau de determinar sozinha, livremente, a vontade, sem intervenção de impulsos sensíveis. Apenas neste caso pode existir leis morais. O desafio kantiano, portanto, que vai gerar a ideia de imperativo categórico como uma referência fundamental que orienta a ação humana. Se no âmbito da razão pura se tinha alguns limites, e um dos limites para Kant, especificamente para Kant, era o não acesso à coisa em si, a questão agora fundamental é saber no âmbito prático, o que a gente pode fazer, especialmente com a ideia de liberdade que nós humanos somos portadores. Como conciliar a nossa ação humana, que não é só pelo viés, inicialmente, do conhecimento racional a questão fundamental. Eu tenho que me perguntar como que eu oriento a ideia de liberdade, que é própria da ideia de vontade. E nesse contexto, e em resumo, a questão mais fundamental para Kant é que a ideia de um imperativo categórico, ou seja, a ideia de que exista uma racionalidade inerente ao que se deve fazer, a ideia de dever fazer, dever ser, é o suficiente para organizar a minha liberdade interior, a minha vontade interior. A minha vontade não pode, por exemplo, agir moralmente porque ela vai ter um benefício. Em Kant isso não é concebível. A ideia de que eu faço uma ação não pela ação em si, mas eu faço a ação em benefício outro. Por exemplo, eu ajudo alguém, mas não é porque eu quero ajudar alguém, eu ajudo alguém porque eu quero pegar bem com Deus, por exemplo. Então Kant é contrário a isso e vai dizer que a ação boa, ela tem que ter um valor nela mesma, inerente a ela mesma, e por isso é este o critério de orientação, digamos assim, de como eu devo orientar a minha ação no mundo prático, e a minha racionalidade, digamos assim, me leva a orientar a minha ação, pautando-se nesta ideia de que a ação boa é inerentemente, digamos assim, exprimível em uma racionalidade, que é a ideia de imperativo categórico. Eu encaminho então para o final desta pílula, concluindo aqui que a resposta, portanto, ao problema inicial é da seguinte forma: a razão pode e deve determinar a vontade de modo puro, segundo a lei moral, isto é, segundo a proposição sintética a priori do imperativo categórico fundado sobre a liberdade. Ou seja, a minha razão percebe que o valor de como eu devo agir é expresso numa racionalidade em si mesma, sem necessidade de eu recorrer a outros referenciais para que eu coordene a minha ação. Teríamos muito mais temas e assuntos em torno dessa ideia de vontade e liberdade e a relação disso com a lei moral, mas por hoje vamos ficando aqui, já que se trata de uma pílula. Muito obrigado e até uma próxima aula pílula.